Olá pessoal, venho mais uma vez aqui nos trazer novidade, dando continuidade à história que conta a história. Hoje venho falar dessa peça aqui, né? Uma peça muito especial, não é uma cédula nem é moeda. Hoje eu venho falar de uma medalha, dessa medalha, né? Que talvez eu creio que poucos sabem, poucos conhecem essa medalha aqui. Então, essa medalha, ela tem uma história muito rica, né? Uma história muito grande. Eu creio que poucos desconhecem essa história. Essa medalha vem nos trazendo, né, a história, a passagem da Casa da Moeda para o Parque Fabril em Santa Cruz. Então ela vem nos trazendo, né, ela é comemorativa à inauguração, quer dizer, a transferência da Casa da Moeda para Santa Cruz, localizado no Rio de Janeiro. Então ela traz toda uma história, ela conta toda uma história, fala da locação das outras casas da moeda da Bahia e vem trazendo sobre a precariedade que era na época em se fazer o dinheiro, né, se fazer a moeda. Em alguns estados faltava dinheiro, faltava troco, né, e ela tinha um sistema ainda muito lento para a fabricação do seu dinheiro, e o Brasil às vezes era obrigado né, a solicitar outros países para fazer o seu dinheiro. Então tudo isso vem contando nessa medalha. Então essa medalha vem contando toda a história, né, uma história de mudança, da evolução da Casa da Moeda, do crescimento e da necessidade de fazer, né, uma área maior ainda para a fabricação do nosso dinheiro e de todo o produto que hoje é feito pela Casa da Moeda. Então a Casa da Moeda, né, a medalha, ela traz todo esse detalhe. Nós possamos ver que aqui em cima, aqui nesse lado, são, né, as peças que é fabricada, né, as moedas, dinheiro que é fabricado hoje no Parque Fabril. Aqui, né, os papéis de segurança. Aqui é o portão antigo lá na Praça da República, ladeado por dois leões. E aqui tem um pequeno símbolozinho aqui, que é o símbolo do moedeiro. É o capacete com a espada. Então ela vem trazendo toda essa história, né, do antigo com o presente e com o futuro. Né? E aqui ela vem trazendo o Parque Fabril, a extensão, o tamanho do que é o Parque Fabril. Então, e aqui no seu certificado vem contando a história, as passagens, contando como é que era a precariedade, né? Então as mudanças, né, de um estado para o outro, da Casa da Moeda de um estado para o outro. Ela era instalada em Salvador, na Bahia, em 1694, passou a Casa da Moeda a funcionar a partir de 1698, igualmente, no Rio de Janeiro, em Casa de Pau a Pique, no prédio da antiga Junta do Comércio. Então, no Rio de Janeiro começou a funcionar em Casa de Pau a Pique, na antiga Junta do Comércio. E daí, né, algumas tentativas foram feitas no sentido da fabricação no Brasil do dinheiro brasileiro, em escala industrial, notadamente em 1920 e 1924, em 1960, somente a partir de 1964 foi a Casa da Moeda completamente reaparelhada, passando a dispor de condições para suprir tecnicamente nosso meio circulante. Então, a partir de 1964, a Casa da Moeda, ela tecnicamente começou a ser aparelhada, né, equipada, e passou a tecnicamente, né, ter condições de suprir o meio circulante. Então, a partir dessa data, a Casa da Moeda passa já a não depender de outros países para fazer o seu dinheiro. O Brasil passa a fabricar o seu próprio dinheiro. Então, toda essa história vem trazendo detalhadamente através dessa moeda, dessa medalha. Então, ela traz toda essa história, né, dessas mudanças, do crescimento, né, do primeiro, né, passo histórico, né, que o Brasil agora passa, né, ser o seu próprio fabricante, fabricar o seu próprio dinheiro.
e daí para frente ele começa a crescer, a evoluir, né, nesse marco histórico, começa a evoluir, passa agora também a fazer dinheiro para outros países. Então o Brasil, quando era, né, nesse estado que outros países fizessem para ele, agora ele passa, né, a fazer. Então a cada momento começa a evoluir, que o Brasil agora passa a ser contratado por outros países aqui da América do Sul, de outros países da África, né, a contratar a Casa da Moeda para fazer dinheiro para eles. E o Brasil começa a crescer. Então houve uma necessidade de fazer o quê? De construir numa área maior. Então o Brasil ele começa agora a construir a sua fábrica em Santa Cruz. E hoje é o maior parque gráfico da América Latina, né, onde tem um marco histórico, né? Ela tem ali toda a segurança nos seus produtos, né? Uns produtos de alta qualidade, de alta segurança. Então ela começa a fabricar, né, o dinheiro, fabricar selo e outros documentos, né? Também ela começa a ter um marco muito histórico, muito grande na refinação de ouro, né? Se muitos não sabem, a Casa da Moeda ganhou até um certificado internacional, né, o Gold Leaf, né, como se fosse o ouro, né, de melhor qualidade, né, um ouro bem refinado. E o Brasil ela foi classificada, né, como uma das grandes refinarias de ouro, né? Então ela se destacou também no ouro. E hoje nós vimos que essa moeda ela traz toda essa história. E outra história que traz através desta moeda, que é o primeiro Marcos, que quando foi feito a inauguração do Parque Fabril, a transferência da Casa da Moeda para Santa Cruz, o próprio presidente da República da época foi quem esteve lá na cerimônia e quem descaracterizou, destruiu o cunho da moeda, da medalha, né? Quem destruiu o cunho da medalha. E a medalha, na época, né, quando o seu cunho era destruído, né, não poderia ser feita outra moeda, o seu valor poderia valer de 10 a 20 vezes mais o seu valor comercial. Então, é uma moeda histórica que hoje muitos não conhecem, vende aí por 100, 20, 200 reais, mas ela é uma moeda que eu creio que a partir de hoje, você conhecendo a história, você que tem essa moeda, vai guardar ela com bastante cuidado, porque ela tem uma história muito rica. E o primeiro presidente, né, e o último presidente, né, da era do militarismo, que era o Brasil, eram os militares, na época que regia ou presidenciavam, que era um presidente, e o João Batista de Figueiredo, na época, foi o último presidente da era do militarismo e foi, né, desde quando eu estou lá, o primeiro e único que eu vi, né, visitar a Casa da Moeda numa solenidade de tanta importância, que foi no dia da transferência. E o próprio presidente discursou, né, descaracterizou o cunho da medalha, e hoje ela tem um valor histórico muito grande. Então nós vimos ali um presidente da República, né, juntamente com as autoridades da época, o governador Leonel Brizola, que era o governador do Rio na época, o prefeito Marcelo Alencar, era o prefeito da época, e outras autoridades, juntamente com toda a diretoria da Casa da Moeda e o seu presidente. Então, não é uma história inventada, e eu dou graças a Deus que eu tinha 2 meses de Casa da Moeda e pude recepcionar um presidente da República com 2 meses de trabalho, recepcionando uma autoridade máxima do nosso país, que foi o presidente João Batista de Figueiredo. Então é uma história que talvez não tenha outro livro histórico aí do nosso país, mas tem registrado no livro. Aqui está o dia da inauguração, o presidente João Batista, o presidente da Casa da Moeda, Nelson de Almeida Brum, passando para as mãos do presidente um livro também que conta a história da Casa da Moeda, que é a Casa da Moeda, né, na história de 290 anos da Casa da Moeda, este livro que está aqui. E aqui está os moedeiros, na Praça Cívica que tem lá, a Praça dos Moedeiros, que ali estava o presidente de discussão de todos ali. Aqui o presidente com algumas autoridades, diretoria da Casa da Moeda, aqui também, tudo nesse dia.
Já tinha algumas autoridades militares também ali presentes. Então é uma história que está registrada neste livro, A Casa da Moeda contada pelos seus funcionários. Então você que não conhecia essa história, né, que traz essa moeda ou essa medalha, a história que essa medalha contém, talvez você veja uma simples medalha, mas ela tem um histórico muito rico, né, para o nosso país. Ela traz uma história desde lá do passado da Casa da Moeda, na precariedade, né, que o Brasil ainda não tinha assim a evolução em fazer dinheiro, fazia com poucos recursos, e depois foi crescendo. Então essa medalha ela traz toda essa história. E uma história de um presidente também, que foi o primeiro a visitar ali uma instalação da Casa da Moeda, numa inauguração de transferência, né, para ali um parque fabril, distante de muitas coisas, mas está ali, o maior parque fabril da América Latina. E eu tive esse privilégio de estar presente nesse dia, né, em 1º de novembro de 1994. Estava ali, 1984. Estava ali presente, né, com 2 meses de trabalho. E essa é uma história muito importante para mim, eu tenho guardada. Tinha desfeito, mas consegui recuperar e está aqui no meu acervo. Então, espero que você tenha gostado dessa história. É uma história muito rica para a nossa numismática e para todo o povo brasileiro, né, conhecer a história através da moeda. Tá? Que você gostou, dê aí a sua aprovação, nos siga nas redes sociais e espero ter passado um bom conhecimento para todos. Obrigado aí, um abraço.